Você pratica ou tem pacientes que praticam esportes radicais? Conhece o papel da nutrição e suplementação nestes esportes? Esse é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é uma referência na área. O nutricionista Bernardo Starding é mestre em bioquímica pela UFPR, pós-graduado em nutrição ortomolecular, ex-campeão mineiro de motocross e supercross, nutricionista esportivo da equipe Kawasaki Brasil de motocross e equipe de corrida BH Race, revisor da revista científica internacional Food and Function, diretor e formador no Instituto INEE, consultor em desenvolvimento de produtos e pesquisador na área de vitaminas e minerais. Bernardo, que prazer conversar com você aqui no programa. Muito bom, né? Muito bom. Olha, esportes radicais, eu achei muito fantástico esse tema, porque é um tema bem pouco explorado na nutrição de forma geral, né? Então, vamos no início, vamos começar de o que são os esportes radicais? O que é um esporte radical? É ótimo que você falou isso, que essa é uma área que eu acabo tendo bastante prática, porque eu fui atleta de um esporte, de uma modalidade específica, e acabo trabalhando com atletas de várias gamas aí de esportes radicais. E uma das principais coisas a se pensar quando você vai montar uma nutrição, uma suplementação para o atleta de esporte radical, é, é que o conceito de esportes radicais é aquele que impõe um alto nível de adrenalina nesse atleta, muito em parte porque se ele cometer algum erro, ele vai ter um risco muito grande de lesão, né? Então, a partir disso, a gente já começa a ter uma noção que esse atleta ele tem que estar muito bem nutrido, porque se ele tiver uma desconcentração, se ele tiver uma cãibra, se ele tiver algum fator dificultando a execução desse esporte dele, ele vai ter um risco muito maior do que um jogador que erra um pênalti numa final de um campeonato de futebol. Sim, perfeito. Então, conceito a gente pode pensar como aquele que coloca uma demanda de adrenalina maior porque tem mais risco de lesão. E aí, quais são alguns exemplos, então, de modalidades de esporte radical? Às vezes, vendo as modalidades, é mais fácil de entender o conceito. Vou falar aqui aleatoriamente. Esportes na terra, a gente tem bicicross, mountain bike, motocross, supercross. Pensando na água, a gente tem surf, wakeboard, windsurf. Aí até a regionalidade faz um pouquinho de diferença. Aqui em Minas Gerais, onde eu estou, não tem tanto esporte de água no mar, mas às vezes tem wakeboard, que é na lancha, uma prancha puxada pela lancha, e onde se faz manobras. Tem os esportes também de radicais do ar. Então, assim, paraquedismo é um esporte que às vezes a gente acha que é só diversão, que é só loucura, mas é um esporte muito importante hoje em dia quando a gente pensa nos esportes radicais. Entendi, fantástico. Realmente, é radical mesmo. E assim, são esportes bem variados, até citou terra, água, ar, né? Quais são as demandas que estes atletas, que estes praticantes têm? Isso é um ponto bem interessante quando a gente tem esse atleta ali na nossa frente no consultório. Cada esporte
e até mesmo cada atleta pode ter um tipo de treinamento diferente. Por serem esportes até mais novos e surgirem modalidades novas a cada momento, muitas vezes vai ter um atleta que fala assim: Bernardo, eu pratico essa modalidade, mas eu faço um treinamento totalmente diferente. E aí a gente tem que entender um pouco disso. Mas, respondendo de forma mais simplista a sua pergunta, cada esporte vai ter um metabolismo prioritário. E isso é muito importante a gente entender. Porque, do mesmo jeito que eu classifiquei esportes da terra, onde a gente tem o bicicross e o motocross são provas de geralmente 30 minutos e o bicicross provas descidas, que a gente chama, de 20 segundos. Eles são esportes relativamente similares, apesar de um ser de moto, um ser de bicicleta, mas metabolismo completamente opostos. E aí, o bicicross, quando a gente vê provas curtas, fatalmente ele será um esporte que a gente chama de multi-eventos. Várias descidas, o atleta vai ficar ali durante o dia e vai fazer 10 provas, talvez. Então, aí já muda um pouco. Esse atleta tem que ter uma recuperação muito rápida, tem que ter uma suplementação de recursos ergogênicos para tempo curto de duração de atividade. Perfeito. Então, realmente é bem variado e, assim, em termos mais gerais, a gente precisa ver a demanda em função do substrato que vai ser utilizado, se é uma coisa mais de curto prazo, né, que vai colocar o atleta nessa demanda ali mais de explosão, ou se é uma coisa mais de longa duração, né, mais oxidativa. E, então, assim, nesse contexto aí de tanta variedade e de demandas tão diferentes, né? Qual que é, então, o papel da nutrição, da suplementação para estes atletas? O grande ponto aí é que dentro dessas demandas a gente também tem que pensar que tem uma demanda física, uma demanda mental muito grande. Então, sempre que eu trabalho com atletas dessas modalidades, mesmo que ele esteja precisando, por exemplo, perder peso e a gente tenha que criar um déficit calórico, eu não posso trabalhar com esse atleta em baixa energia durante o treino, por causa desse primeiro conceito que a gente falou, um risco associado à atividade. Então, a gente tem que montar muito bem um planejamento para esse atleta, que por mais que ele esteja, às vezes, querendo perder peso, ele perca peso em outros dias de atividade, em outros momentos, mas no momento do treinamento dele, que ele esteja muito bem do ponto de vista energético, tá? E a partir disso, a gente tem que pensar nos níveis de energia desse atleta, tá? E criar estratégias muito bem montadas para isso, sempre priorizando esse momento do treinamento. Então, às vezes, o atleta está ali, numa esteira, numa bicicleta ergométrica, num salão de musculação, deixa ele baixa energia ali, ele não vai render tudo, mas ele não vai ter o risco. E até um ponto importante que a gente fatalmente vai falar mais à frente, até para se testar suplementações nesses atletas, é importante utilizar no ambiente de academia, no ambiente controlado, porque eu não posso dar para um atleta, muitas vezes de 13, 14 anos de idade, uma dosagem de cafeína e pedir para ele treinar no surf, onde ele tem um risco de afogamento. É claro que o atleta, no nível profissional, ele vive daquilo, ele sabe nadar muito bem e tudo. Mas, às vezes, é algo que vai tirar esse atleta ali do conforto dele, da situação tradicional, e pode gerar um risco a mais. Eu falo que o papel da nutrição nesses esportes é, claro, gerar o máximo de rendimento para eles, mas nunca deixar que o risco aumente, né? Sempre controlar o risco, porque esse é o principal fator associado a esses esportes. Nossa, excelente. Essa fala, assim, foi fundamental, né? Porque é uma característica muito peculiar dessas modalidades. A gente sempre fala como máxima da nutrição esportiva, não testa coisa nova em prova. Mas porque você está com medo ali de prejudicar o rendimento da pessoa, não porque você está com medo de prejudicar a vida. Exato. Bernardo, e na sua prática, então, para estas modalidades, quais suplementos você costuma utilizar? A gente usa aqueles suplementos mais, os recursos ergogênicos mais cientificamente comprovados,
né, a depender desse metabolismo prioritário que a gente falou, né? É claro que, igual eu falei do bicicross, em modalidades multi-eventos, que tem uma demanda de grandes competições, grandes número de provas ao longo do dia, a gente começa a usar quase tudo, porque aí a beterraba ela é mais indicada para o endurance. Ok, mas na hora que a gente vê a beterraba sendo usado em várias formas de treinamento, uma seguida da outra, a gente vai ver que ela vai gerar uma melhor recuperação para esse atleta. Então, por exemplo, a beterraba, o pó de beterraba, ou até os vasodilatadores que a gente tem em forma de suplementação podem ser interessantes, arginina, citrulina, todos os suplementos que trabalham aí essa capacidade vasodilatadora podem ser interessantes, principalmente para o atleta de endurance. Isso é um ponto. Mas também lembrar que esses atletas multi-eventos, a gente começa a ter um olhar também do metabolismo prioritário, mas também da recuperação de outros fatores, tá? Gosto muito da beterraba, do repolho, dos vasodilatadores que complementam ali, para os exercícios de pouco tempo de atividade, metabolismo mais creatina fosfato e anaeróbio, lógico, a gente usa uma suplementação de creatina, de betalanina, nos exercícios de média duração ali, a gente pode pensar no bicarbonato também, ou em algumas outras formas de tamponantes, né? Qualquer suplemento aí que venha ajudar nesse quesito. E sempre o carboidrato e às vezes algo com TCM ali pode ajudar. TCM, a gente sabe que ele vai entrar ali numa discussão, mas eu sempre falo que quando a gente pensa nesse alto nível, se testado anteriormente o atleta achar legal, é uma boa forma sim, né? Então, assim, o resumão, né? Creatina, betalanina, bicarbonato, vasodilatadores, pensando aí de forma natural ou de forma de suplementação já pronta, e carboidratos ao longo do dia, né? Um ponto legal que é muito interessante é quando a gente pensa em atletas mirins nesses esportes. Por serem esportes que têm esse alto nível de adrenalina, muitos desses atletas mirins não conseguem se alimentar durante dias de prova. E aí a suplementação se faz cada vez mais importante, porque a gente vai suplementando esse atleta e usando refeições líquidas, porque ele precisa de muita energia naquele dia, mas ele às vezes tem um bloqueio de nervosismo, de ansiedade, porque realmente uma das definições que a gente pode ter para esses esportes também são de esportes alternativos, são coisas muito fora do nosso cotidiano, né? Se a gente pensar, uma criança que faz um atletismo, correr para ela é sempre muito natural. Mas agora, você vai pegar uma criança e vai colocar ela em cima de uma motocicleta que chega a 100 km por hora, é muito fora do contexto ali, né? Da nossa sociedade. Então, para ela, às vezes, cria uma barreira e aí se faz muito interessante saber jogar essa suplementação para ele. Fantástico, fantástico. E como é que entra o papel, por exemplo, de uma cafeína? A cafeína é ótimo, desculpa. Eu que esqueci completamente dela quando você falou. Eu citei ela anteriormente e não coloquei. Cafeína eu gosto muito. Eu acho que ela bem utilizada e em dosagens bem testadas ali para os atletas, bem certinhas, e momento correto, a gente consegue para quase todas as modalidades, tá? A gente sabe os papéis da cafeína, né? Há muito tempo, principalmente o que eu gosto é a diminuição da percepção de fadiga. Então, seja num exercício ali muito curto, ela vai te gerar essa diminuição de percepção e você vai conseguir render mais. E no exercício de endurance, ela também vai te levar além, né? Talvez 10% de melhora, 5% de melhora de rendimento, a gente vê em vários estudos, né? É algo assim, bem demonstrado, seja na diminuição do tempo no contrarrelógio, no time trial,
ou em aumento de tempo total contra uma carga, né? A dosagem varia muito, né? Mas eu não gosto de passar de mais que 300 miligramas de cafeína, não acho necessário. Gosto mesmo de usar 3 miligramas por quilo de peso no máximo. E um ponto interessante, foi até ótimo que você colocou a creatina, a cafeína, me desculpe, é que eu gosto de falar que isso vai depender até da personalidade do atleta. Uhum. Tem atleta que é muito ansioso. Se eu dou a cafeína, ele fica mais ansioso ainda e rende menos na prova. Já Uhum. aconteceu da gente usar em treinos, o atleta falar, me sentir bem. Chegar na hora da competição, ele falar, me sentir totalmente diferente, não rendi bem. Por quê? Porque esse atleta já é ansioso, a cafeína te coloca um pouquinho acima, e aí ele fica mais ansioso ainda, e às vezes ele queima toda a energia nos primeiros minutos de competição. Então, às vezes, esse é um atleta que eu coloco ele para usar a cafeína exatamente antes da competição, para ele não ter nenhum efeito ali vamos falar de aumento de ansiedade, né? É, antes da competição, mas que no finzinho, quando tiver ali faltando 5 minutos, ela entra e faz o papel de diminuir a percepção de fadiga dele. Excelente, excelente. É sempre esse papel muito individualizado, né, que a gente tem que ter. E sabe outro que eu fiquei pensando aqui, como seria o uso também no esporte? Você costuma utilizar suplementação de proteínas para esses atletas? Sim, a suplementação de proteína a gente usa para esses atletas, sim, mas não tanto em competição. Não é algo que eu, assim, foco tanto em dias de competição. A gente usa como um aporte ali para o atleta se manter bem durante o dia, mas ela não vai fazer grande diferencial para o rendimento desse atleta, sabe? Podemos pensar, às vezes, num BCAA para diminuir uma fadiga, já que a gente sabe que quando a gente dá o BCAA, a gente pode ter menos entrada de aminoácidos aromáticos no cérebro e gerar menos fadiga via um sistema que a gente conhece ali, dos triptofano, da serotonina, né? Pode sim, mas não é algo assim tão relevante. Agora, no dia a dia de treino, se a gente pensar que esse atleta tem que estar sempre mais recuperado, a gente usa. O que eu costumo usar geralmente é 2 gramas por quilo de peso de proteína total no dia, suplementando, e isso é um ponto também legal, porque muitos esportes radicais, o ambiente não é tão higiênico assim. O Uhum. ambiente não é o ambiente de academia, de campo de futebol, que já é tudo preparado. Muitas vezes, se você for pensar, o atleta do surf está na praia. E aí, será que ele vai comer uma coisa da barraquinha ali ao sair do mar? Ou é melhor ele levar um shake já, todo na garrafinha higienizado, tudo tranquilo? E isso ocorre também em outras modalidades, que vão para o meio da terra, que estão em ambientes que não são tão higiênicos assim, né? E aí vale muito a pena. Nossa, esse é um ponto fundamental. Fundamental, muito interessante. E outra coisa que você falou que eu acho bem importante assim a gente colocar aqui para as pessoas é essa separação, né? A gente tem esse ambiente dia de prova que vai gerar determinadas demandas, né? Então, todo esse recurso ergogênico voltado para você ter o desempenho na prova, mas a gente tem a base, a gente tem o dia a dia em que esse atleta tem que estar bem sempre para chegar bem na prova, né? E aí entra essa preparar o terreno para que ele chegue no outro terreno e desempenhe melhor, que é onde entra a suplementação de proteína, dos próprios carboidratos, né? A partir de vitaminas e minerais, deixar a base muito preparada para ele dar conta da outra demanda, né? Isso, exato. E você sabe que no esporte radical ainda tem um momento que eu não gosto de falar muito dele, não, mas que a gente tem que saber, que é o momento de recuperação de lesão. Se ele é um esporte que expõe o atleta mais ao risco, a gente tem muitas lesões nesses esportes. Uhum. E muitas vezes lesões de fraturas, de choques, porque não são, muitas vezes, esportes que têm um número grande de lesão de contato, porque são esportes muitas vezes individuais, são esportes, às vezes, que não têm um estiramento, mas se tem fraturas, se tem contusões. E aí a gente tem
que usar todos os nossos recursos para melhorar a recuperação de lesões desses atletas. E aí entra também, igual você falou, é muito individualizado, é muito caso a caso. A creatina é um ótimo suplemento para se usar em momentos de lesões, porque a gente sabe que esse atleta volta melhor. Então, se a gente não usar a creatina, o déficit de força dele que vai ser criado vai ser maior do que se ele usar a creatina. Então, a gente entra com proteína, com creatina, com vitaminas e minerais, dando esse aporte para uma recuperação, porque não se pode ter nenhuma deficiência no momento de recuperação. E claro que a gente está falando aqui de forma geral em praticantes de atividade física, em atletas amadores e atletas profissionais, mas todo mundo, quando tem uma lesão, quer voltar ao estado normal o mais rápido possível. Com certeza, com certeza. Esse é um ponto que nem você falou, não é o mais agradável de se falar, mas você tá entrando em um esporte que, por definição, te coloca esse risco aumentado. Então, precisa já ter até um preparo psicológico prévio de como lidar com os momentos de lesão, né? E que bom que hoje a gente tem ferramentas que permitam com que a pessoa se recupere mais rapidamente. Pensando nessa própria individualização, em termos do nível, então, do atleta, né? Seja de praticante, para amador, para atleta profissional, os suplementos variam em função disso? A dosagem da suplementação varia em função disso? Variam sim, com certeza, né? A gente sabe que o atleta, quando a gente tem essa definição de atleta profissional e tudo, a gente pensa em pelo menos umas 15 horas de treinamento semanal, né? Se você não tem isso, você não precisa de tantos suplementos, né? E nem de uma dosagem tão alta. Mas isso varia um pouco nos esportes radicais, porque, por exemplo, se a gente for pensar um salto de paraquedas, muitas vezes esse atleta nunca vai bater 15 horas de salto, porque o esporte dele é um esporte muito curto, né? Mas a gente pensa num nível profissional da gente suplementar um pouco mais e de acordo com as fases do treinamento. Um exemplo que eu gosto bastante de dar eu não uso tantos suplementos antioxidantes durante o treinamento do atleta. Porém, na semana de pré-competição, a gente entra com uma bomba de antioxidantes para recuperá-lo o mais rápido possível. Isso por quê? Porque hoje em dia se sabe, eu até vi o vídeo da Daniela Seixas, que fala assim, muito bem sobre isso, sabe que existe um cegamento da resposta, né? Se a gente usa antioxidantes em um nível muito alto durante o treinamento, o caminho que o corpo ia fazer para gerar uma resposta benéfica ao treinamento se perde, porque isso ia ser via geração de substâncias oxidantes, e isso faz a sinalização no nosso corpo. Então, a gente tem esse cuidado, durante o treinamento, usar um nível bom de suplementação, na semana pré-competição, usar bastante suplementação, e para as competições usar aquela suplementação adequada, de acordo com os horários, de acordo com a questão higiênica. Muitos atletas têm que viajar muito tempo, e aí a gente pensa em muito praticidade para esses atletas também. Fantástico, fantástico. E olha, eu adorei que você fez uma propaganda aqui já do programa, então fica o convite para vocês voltarem, assistirem esse programa da Daniela Seixas, que fala de vitaminas e minerais no esporte, que realmente está bem interessante. Ótimo. Bernardo, super obrigada por compartilhar sua experiência. Fiquem aí que já já a gente volta com mais respostas aqui do Nutri. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash.
Clash. Bernardo, hoje a Nutri Responde, a gente vai abordar a segunda parte. A gente falou no bloco anterior, principalmente ali de suplementação, mas eu acho que é bem importante a gente olhar também para quais são as recomendações nutricionais para estes atletas. Então, o que a gente tem aí de recomendação para estes esportes? Ótimo. A literatura é pequena, né? Quando a gente pensa em esportes radicais. A gente vê algumas coisas picadas, um grande número de artigos para esportes da neve, que eu nem citei antes, porque para a gente no Brasil acaba não tendo, Hoje é a realidade. né? Porque quando a gente pensa em esqui, snowboard, esses esportes são muito fortes mesmo. Quando a gente pensa em Olimpíadas de Inverno, eles são os primórdios ali, né? Então a gente tem algo mais nesse sentido. E é interessante porque eles têm muitas recomendações bacanas. Por exemplo, uma recomendação bacana que eu tiro desses esportes é que quando o atleta está em um ambiente frio de competição, que ele use bebidas quentes, porque isso facilita a ingesta dele. Porque quando está lá no frio, você não quer beber água. E aí você, usando algo que vai te trazer um conforto, você acaba consumindo maior quantidade, né? Basicamente, temos que pensar esporte por esporte, mas com certeza recomendações de gestão de água muito maiores que o normal. Por que isso? Porque a gente tem o ambiente do surf, que tem um ambiente muito quente. Apesar de ser na água, você acha que você não está suando, mas é muito quente, você está perdendo líquido. Tem os ambientes onde se tem muitos equipamentos, então esse atleta fica de capacete, de macacão, tudo isso faz ele perder mais água. E ainda tem esportes a motor, que a própria energia gerada pelo equipamento dissipa em calor e passa para esse atleta. Aquele padrão, né, que a gente tem de 35 ml por quilo de peso de ingestão de água diária, que daria 2 litros, até 3 litros para algumas pessoas, nos dias de treinamento árduo e nos dias pré-competição, é bom quase dobrá-lo, tá? Então, a gente pode pensar aí em 50 ml por quilo de peso, 60 ml por quilo de peso para esses atletas, né? Do ponto de vista de ingesta calórica, existem estudos falando em até 12 mil calorias para atletas fortes. E isso é um ótimo ponto que a gente pode discutir, porque o que eu falo sempre quando eu dou palestras ou cursos nessa área de esportes radicais, é para o profissional nunca subestimar o esporte radical, nem o atleta ali. Porque muitas vezes não se conhece tão bem aquele esporte e fala assim, surf, meu filho surfa. Ele entra ali no mar, fica 30 minutos. O atleta profissional, às vezes, fica 3 horas na água. O atleta em competição, ele tem 4, 5 baterias de meia hora, 20 minutos, num nível altíssimo. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que entender um pouco a rotina de treinamento desse atleta. Eu gosto muito de fazer uma equivalência desses esportes com esportes próximos que a gente tem o gasto calórico, mas dá para se pensar aí mais ou menos também, para facilitar até, eu gosto de falar, 50 ml por quilo de peso e 50 calorias por quilo de peso como uma base, tá? Que aí, desde o atleta mirim até o atleta profissional adulto ali, e a gente consegue ter esses cálculos calóricos. Lógico que vai depender do número de treinos no dia, de tudo isso, mas isso é uma base aí, pensando no atleta. Proteína, igual você falou, vai depender muito da demanda do esporte. Tem esportes que se precisa ser mais forte, geralmente, esportes com metabolismo anaeróbio,
né? Igual é só a gente fazer a analogia do Bolt e dos maratonistas quenianos. Quem tem esportes mais anaeróbios são mais fortes, porque são provas curtas, precisa de gerar mais energia, mais força ali, um período de tempo menor. A gente trabalha com proteína um pouco mais alta, 2 gramas por quilo de peso. Atletas de endurance, a gente pode trabalhar com um pouquinho menos, 1 quilo e meio, desculpa, 1,5 gramas por quilo de peso ali, proteína ao longo do dia, sempre tendo ali dosagens. A gente sabe que para criar uma recuperação mais adequada, ou se quiser um anabolismo, 20, 30 gramas de proteína por refeição, para que esse atleta se sobressaia ali dentro desse treino. Carboidrato vai variar muito do dia de treinamento, da etapa de treinamento, mas de forma geral, 3 a 4 para 1 sempre é interessante para um atleta mesmo, né? A gente está falando aqui de atleta, não estamos falando de 40 minutos na esteira, na bicicleta da academia, não, né? Falando de um atleta, por mais que ele seja um nível amador ou profissional, que ele tenha um treinamento e tudo, 3 a 4 para 1, né, essa proporção carboidrato-proteína se faz interessante para o dia desse atleta. Gorduras boas vão se encaixando ali, e aí a gente fecha esse raciocínio do ponto de água e macronutrientes. Os micros, a gente tem que adequar ali de acordo com cada pessoa, mas também pensando que às vezes tem 3.500 calorias de aporte calórico, e esse atleta não consegue comer tanta salada, tantos vegetais assim, um polivitamínico, muitas vezes, para evitar qualquer deficiência, pode ser interessante, mas sem aumentar muita dosagem, porque a gente sabe também que a gente tem vitaminas aí que vão ter caráter antioxidante. E aí a gente não pode diminuir a resposta desse corpo ao treinamento por causa do uso de um polivitamínico, assim, de um suplemento. Mas geralmente a gente usa dosagens mais para manter ali um nível adequado do que doses altas, como a gente faz na semana de pré-competição mesmo. Nossa, fantástico, fantástico. Uma bela aula aqui de nutrição para esportes radicais. E eu acho que fica até a dica para depois a gente fazer um programa específico de surfing, né? Que é um que está super em alta e que aí a gente pode ver mais detalhadamente essa individualização do esporte. E para fechar, agora uma curiosidade minha, de algo que você falou lá no início. Qual que é a modalidade que você praticava? Eu era piloto de motocross. Que legal, adrenalina nível máximo. Eu andei em várias modalidades ali, porque a gente fala motocross de forma geral, mas existe o supercross, o motocross, o supermotar, todos eles ali são bem próximos e a maioria dos atletas correm em várias dessas categorias. E foi interessante porque eu fui um atleta mais jovem, eu competi o campeonato nacional e eu fui campeão regional algumas vezes, dos 10 aos 20 anos, que foi a época que eu mais competi. Então, é interessante que eu acho que falta um pouco dos profissionais terem essa visão para os atletas mirins desses esportes radicais. Já é difícil a gente ter profissionais que saibam lidar bem com esses esportes radicais, mas para os atletas mirins, eu acho que ainda é algo mais específico ainda, sabe? Porque existem vários fatores associados a isso, igual eu falei, às vezes um atleta se sente nervoso, porque ele é muito jovem, né? Às vezes o ambiente é muito inóspito, porque ele está num ambiente ele vai para uma prova, existe toda uma estrutura, mas chove, vira uma lama, então, como que está essa organização dele? Seria melhor ele ter levado a suplementação, sabe? Para ajudar, né, nessa questão higiênica mesmo, porque se o atleta passa mal ali no dia da competição, aí vai tudo por água abaixo. Sim, é verdade. Outro tema muito interessante para a gente explorar em mais detalhes. Bernardo, mais uma vez, super obrigada por compartilhar essa vasta e muito interessante experiência. Obrigado a vocês, obrigado a todos da Performance aí, um abraço. E a vocês que nos assistem, muito obrigada, curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri, a gente se vê.